Para falar de pesquisas de intenção de voto, pesquisas que foram divulgadas ontem, a gente mostrou aqui agora os resultados da pesquisa para a presidência da República, pesquisas feitas nos 3 maiores colégios eleitorais do país também, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, e é na região sudeste que a gente vai ficar agora, onde estão os 3 maiores colégios eleitorais do país. Vejam só, a pesquisa eleitoral da presidência da República mostra, está um pouquinho apagado aqui, né, mas é o Lula mesmo com 44%, olha lá, agora veio, 44% no dia 16 de agosto, 16 a 18 de agosto ele tinha 44%. Em São Paulo, no dia 30 de agosto, 40%, e se recuperou em São Paulo com 43%. Bolsonaro tinha 31%, foi a 35%, aqui a menor distância entre eles, 5 pontos apenas, e agora é de 10 pontos, ou seja, no maior colégio do país, Lula tem 10 pontos de vantagem sobre Jair Bolsonaro. E aqui tem aquele aspecto que a gente sempre lembra, não é, Stephanie, que é o fato de o PT não vencer uma eleição nacional em São Paulo há 10 anos, não, desde 2002, quando o Lula vence 20 anos, quando o Lula venceu o Serra, primeira vez que o Lula se elegeu presidente da República, por uma margem bem pequena. O PT venceu o PSDB em São Paulo. Depois, mesmo o PT vencendo a eleição nacional em 2006, 2010, 2014, perdeu para o adversário no segundo turno. E vale lembrar que para Aécio Neves em 2014 e para Jair Bolsonaro em 2018 foram derrotas fragorosas, ou seja, com uma diferença para o adversário bastante importante. Por isso, a relevância desse resultado aqui, o PT não só consegue até agora uma vantagem em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, o que não acontecia há 20 anos, como até o momento tem uma vantagem aí de 10 pontos no maior colégio eleitoral do país. E para a gente posicionar no tempo também, né, Rafael, porque essa pesquisa é importante também, 30 de agosto, finalzinho do mês passado, feita até o dia 1º de setembro, é esse o recorte que a gente tem quando houve a menor distância, e aqui de 13 a 15 de setembro, todos aqueles eventos que a gente viu, né? Sim. O debate na TV Bandeirantes, o 7 de setembro, também repercutindo. As sabatinas, né? Também que fizemos aqui na CNN, também no Jornal Nacional. Então, isso tudo repercutindo aí nessa distância, abrindo em São Paulo. Vamos dar uma olhada também, a gente continua com esse recorte no Sudeste, agora vamos trazer dados para vocês do Rio de Janeiro, mostrando também a diferença de pontuação entre o ex-presidente Lula, candidato do PT, e o presidente Jair Bolsonaro. Essa distância aqui era de 6 pontos lá há cerca de um mês, meados de agosto aqui, ó. Lula tinha 41%, Bolsonaro tinha 35% no Rio de Janeiro. Essa diferença cresceu para 6 pontos no fim do mês de agosto, 42 contra 36. E agora, olha só, são 8 pontos. Então, a gente vê as duas retas, né, se distanciando. O ex-presidente Lula agora tem 44% das intenções de voto dos cariocas, enquanto o presidente Jair Bolsonaro tem 36%. Lembrando que o Rio de Janeiro é um reduto importante para o presidente Jair Bolsonaro, mas mesmo entre os eleitores de lá, essa diferença aumentando, principalmente nesse período aqui, ó, do dia 30 de agosto até ontem, né, dia 15 de setembro. E agora vamos dar uma olhadinha em Minas Gerais. Tem aquela máxima, né? Quem ganha em Minas Gerais ganha a eleição nacional. Por melhor que seja o desempenho de um candidato em outras regiões, se não levar a Minas Gerais, não leva a eleição. Isso até agora se confirmou, né? E aqui acontece um movimento diferente nos 3 maiores colégios eleitorais do país. A gente mostrou manutenção da vantagem, até um crescimento, né, na margem de erro, mas crescimento da vantagem do Lula no Rio de Janeiro, 10 pontos de vantagem em São Paulo e em Minas. Olha, essa diferença aqui já foi de 20 pontos. Lá em agosto, no meio de agosto. No final de agosto, ela era de 17 pontos, tinha caído um pouquinho. E agora, ela é de 10 pontos. A gente está falando aqui de uma queda de 7 pontos em 15 dias, para arredondar aqui a conta, 10 2 pontos semanas. em um mês. É muita coisa, né? Então, aqui é que os petistas têm de identificar o que é que está acontecendo e os bolsonaristas também identificar o que está acontecendo para tentar replicar isso em outros estados. Lembrando que ontem o ex-presidente Lula esteve em Minas Gerais, esteve em Montes Claros. O presidente Jair Bolsonaro vai, obviamente, voltar a Minas Gerais nos próximos dias e ali há um descolamento interessante da eleição local. A gente acabou de mostrar a pesquisa do Datafolha para Minas Gerais. O Datafolha mostra o atual governador Romeu Zema com 53% contra 25% do ex-prefeito de Belo Horizonte. Belo Horizonte, que é
do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que é apoiado pelo Lula. Ou seja, lá em Minas não está rolando transferência de voto, nem do Lula para o Calil e nem do Zema para o Bolsonaro, embora a distância esteja diminuindo. E aqui tem aquele acréscimo, que a gente estava se referindo agora há pouquinho na leitura das capas. Se a eleição nacional for para segundo turno, está na margem de erro, segundo o Datafolha, e a eleição local em Minas não, a gente vai ter um cenário bem diferente, porque aí você tem a hipótese, e a hipótese ainda, né, de o Alexandre Calil ter sido derrotado no primeiro turno e do Zema estar no segundo turno, ou está já com o segundo mandato garantido, eleito, né? O Alexandre Calil vai para casa, não tem mais o que fazer, e o Romeu Zema vai pensar no novo mandato e vai se envolver com a eleição quando ele quiser e quando ele achar necessário. Ele também pode achar prudente não se envolver para não se indispor, por exemplo, com quem passou em primeiro lugar. É um quadro bastante interessante esse lá de Minas Gerais para a gente acompanhar de perto, porque a eleição local, embora nesse momento esteja completamente descolada da eleição nacional, a local pode interferir na nacional se não houver segundo turno local em Minas e houver em nível nacional, porque aí o Lula e o Bolsonaro vão ter de correr sozinhos pelos mais de 800 municípios mineiros, o estado que mais tem município no país. É isso, então a gente trouxe aqui para você um recorte da Datafolha olhando para o Sudeste, lembrando que, né, nesses 3 estados, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, estão 40% dos eleitores brasileiros. Então é um recorte importante, esse primeiro que a gente traz aqui para você sobre essa pesquisa Datafolha.